Olá, eu sou o Felipe Falador e bem-vindos ao Cinefilo. E a temporada do Oscar 2025 acabou. O 97º Oscar aconteceu no último dia 2 de março, no domingo de carnaval, e tivemos bons resultados, mas também alguns desapontamentos. No meu último vídeo de previsões que eu falei de ator, atriz, direção e filme, eu falei que eu estava votando contra os prêmios precursores. Eu tinha falado que o PGA, o Sindicato dos Produtores, e o DGA, o Sindicato dos Diretores, tinham premiado a Nora. Mas eu estava aqui votando mais com emoção do que com o racional. O BAFTA também, que é um bom precursor, também já tinha dado a vitória a Mike Madison, que acabou se repetindo no Oscar 2025. O meu resultado esse ano não foi um dos melhores, eu acertei 18 categorias das 23. Que é até ok, então eu errei 5 categorias. Quase todas as categorias que eu errei foi por conta de Anora, mas também eu acertei porque muitas categorias se concretizaram com o seu favoritismo durante toda essa temporada. Por exemplo, melhor figurino e melhor design de produção foram para Wicked, que já era o esperado. Melhor som e efeitos visuais, merecidamente, foram para Duna Parte 2, que é um trabalho realmente irrepreensível. Melhor maquiagem foi para o ótimo trabalho do filme A Substância, como já estava previsto também. Melhor canção, Emília Pérez. E também outro prêmio que era quase garantido para o filme Emília Pérez era para atriz coadjuvante para Zoe Saldanha. And the Oscar goes to Zoe Saldanha. Outra performance que venceu praticamente todos os prêmios e também ganhou no Oscar foi melhor ator coadjuvante para o Kieran Culkin no filme A Verdadeira Dor. And the Oscar goes to Kieran Culkin, A Real Pain. Melhor trilha e melhor fotografia, também merecidíssimos para o filme O Brutalista. Melhor roteiro original eu tinha previsto aqui, depois da vitória do WGA, o Writers Guild of America, que ia para Sean Baker, e dito e feito, Sean Baker levou o roteiro original. Roteiro adaptado foi para Conclave, que também já tinha coletado alguns prêmios até agora também. Melhor ator foi uma categoria que eu também votei contra os prêmios precursores, no caso o SAG Award de melhor ator, que foi para o Timothée Chalamet. Mas eu mantive meu voto em Adrien Brody e, dito e feito, ele venceu o Oscar de melhor ator. And the Oscar goes to Adrien Brody. O Oscar de melhor atriz, que foi para Mike Madison por Anora. And the Oscar goes to Mikey Madison. Ela vinha com super força antes da temporada, perdeu força no início da temporada ali com o Globo de Ouro, com o Critics' Choice Awards, e começou a pegar mais força uma vez que ela ganhou o BAFTA. Eu acho que isso é um bom precursor aí pra gente ficar de olho nos próximos anos, até porque a janela do BAFTA desse ano foi literalmente 2 dias que ela venceu o BAFTA e fecharam-se os votos do Oscar. Então é um bom precursor pra gente ficar de olho aí para as corridas futuras. Eu não tenho nada de mal para falar sobre a performance da Mike Madison e a Nora. Eu acho que é uma performance muito boa, muito sólida. A parte final, inclusive as cenas finais do filme são muito emocionalmente carregadas. Porém, eu acho outras performances esse ano muito superiores. A Fernanda Torres fez uma campanha irrepreensível. Ela sempre foi muito simpática durante toda a premiação, tratou todas as suas concorrentes muito bem. Mesmo depois dela ter perdido a estatueta, tirou várias fotos com a Mike Madison, deu entrevista falando para que os internautas brasileiros não atacassem a Mike Madison, que já estava acontecendo. Então ela foi instrumental para o sucesso e ainda estou aqui nessa campanha do Oscar 2025. Na categoria de melhor filme internacional, esse sim é o momento mais incrível dessa cerimônia, que temos o filme Ainda Estou Aqui, vencendo essa estatueta histórica para o Brasil. And the Oscar goes to I'm Still Here, Brasil! Foi realmente muito legal ter assistido a Penélope Cruz entregando o prêmio Walter Salles e principalmente depois de ter visto todas as pessoas reunidas nas ruas do Brasil, a celebração que foi, como se fosse um gol do Brasil em Copa do Mundo. Foi realmente, assim, espetacular ver esse momento, logo num domingo de carnaval. Então, realmente foi, assim, inesquecível essa vitória do Brasil. E vamos combinar, o filme Ainda Estou Aqui é espetacular e merecidíssima essa vitória dentre os 5 indicados. Já as categorias de curta-metragem, elas são sempre um motivo que muita gente perde o bolão do ano. Mas esse ano até que eu me saí bem, acertei 2 das 3 categorias. Melhor curta-animação, acertei, e foi para o filme In the Shadow of the Cypress, uma animação iraniana sem nenhuma linha de diálogo.
podem comprar para assistir essa animação no Vimeo. Melhor curta documentário também acertei, que foi para The Only Girl in the Orchestra, que tem ao seu favor não somente que é um dos poucos títulos que estão disponíveis imediatamente na Netflix, e também tem um fio condutor sobre música, pois ultimamente vários curtas-metragens que tratam do tema com música acabam vencendo. Inclusive o vencedor do Oscar de melhor curta documentário do ano passado também trata do universo da música, que chama-se The Last Repair Shop. Melhor curta ficção, errei. Eu tinha votado no filme Alien, que fala sobre a experiência de um casal num processo de imigração nos Estados Unidos, então pensei que talvez a temática poderia trazer essa vitória. Mas quem ganhou foi o curta holandês I'm Not a Robot, que eu já fiz minha resenha aqui no Cinefelo algumas semanas atrás, que trata sobre AI e feminismo. Animação longa, eu tinha mudado meu voto de Robô Selvagem para Flow, pois eu tinha percebido que havia uma tendência aí de premiações de Flow bastante forte, eu acho que isso estava na cabeça dos votantes do Oscar, e foi realmente uma mudança acertada, ao invés de seguir com o blockbuster que é Robô Selvagem. E documentário longa, quem ganhou foi o espetacular No Other Land, que eu acho que no Brasil está com o título Sem Chão, que por sinal também mostra a força do cinema independente. O filme nem sequer tem distribuição nos Estados Unidos, e mesmo assim venceu. E pra mim foi o melhor discurso da noite, sem dúvidas. Quando Sean Baker venceu o Oscar de melhor edição, que era o primeiro dos 4 Oscars que ele estava indicado, eu já achei que já ia ser aí o início dessa lavada que a Nora levou no Oscar. E dito e feito, Sean Baker repetiu a vitória de melhor roteiro original, melhor direção e melhor filme. O Sean Baker se junta ao Walt Disney, que ganhou na mesma noite 4 Oscars. No entanto, ele é o primeiro a ganhar 4 Oscars pelo mesmo projeto. O Walt Disney, lá em 1954, ele ganhou 4 Oscars por 4 filmes diferentes. Melhor curta-metragem ficção, curta-metragem animação, documentário curta e documentário longa. E esse ano, Sean Baker é o primeiro a ganhar 4 Oscars pelo mesmo filme. Em 2019, o Bong Joon-ho, o diretor sul-coreano, subiu ao palco 4 vezes para pegar o Oscar também. Porém, na categoria de filme internacional, quem leva o Oscar é o país e não o cineasta. Eu não vou mentir aqui, a Nora não estava entre os meus favoritos do Oscar desse ano. Na verdade, está lá embaixo na lista, somente acima de Um Completo Desconhecido e Emília Pérez. Mas eu também não tenho como descreditar o filme aqui. Eu não considero um filme ruim, é um filme que tem um roteiro inteligente, ele traz elementos de comédia de erros e da comédia screwball, que é um subgênero da comédia que começou lá nos anos 30. Inclusive, Sean Baker com certeza tirou inspiração do filme vencedor do Oscar, Aconteceu Naquela Noite. Inclusive, a Nora tem uma parte muito singular no filme, que é a parte que a Nora, ou a Annie, está junto com os capangas russos procurando o marido desaparecido pelas ruas de Nova York, que é bem nessa parte que esses elementos da comédia screwball estão presentes. Mas, mesmo assim, não é o meu favorito. Eu gostaria muitíssimo que ou o Brutalista, ou Ainda Estou Aqui, ou até mesmo Conclave tivessem vencido esse Oscar. Mas é isso, Oscar é assim, é muito subjetivo, é muito de campanha, é muito de momento. O momento agora foi de premiar um filme independente feito por 6 milhões de dólares, feito na raça. Então eu acho que foi muito interessante que, mais uma vez, mostra-se a força do cinema independente. Eu acho o Sean Baker um excepcional cineasta, eu amo os filmes dele. Em especial, Tangerina, Projeto Flórida e Red Rocket são excepcionais. Filmes que também têm personagens que trabalham com sexo, são sex workers, então ele trata toda essa comunidade com muita empatia. Realmente acho que a Nora foi o momento que ele atingiu o ápice dessa empatia por essa comunidade. E é isso, concluímos então o Oscar 2025. Logo mais eu vou trazer, que nem eu fiz ano passado, um vídeo dos potenciais filmes para o Oscar 2026, porque eu já sou assim, já estou pensando lá no futuro. Mas muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até o próximo.